Olá, visionário! Bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma leitura do ensinamento de Mokichi Okada. Atenção! Faremos a leitura de trechos de um de seus escritos e ao final comentaremos o que foi lido. Cientes disso, vamos iniciar a leitura. Título: Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir um mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e, por desconhecer o que é certo, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar devido a doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada medicamento para conter as doenças. E uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras, que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc., serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente ouvimos falar a respeito do filho esbanjador que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados? Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem e assim a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador e o outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais, por exemplo. Sofrer incêndios e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas por serem absolutas. Toda ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Trechos extraídos do livro Alicerce do Paraíso, volume 3. O que entendemos desse ensinamento? A conclusão de nossa equipe foi a seguinte. Lembrando que se você pensar diferente, escreva nos comentários e ajude nosso melhor entendimento com sua sabedoria. Vamos transformar os comentários em uma sala de estudos? Para comentar esse ensinamento, precisamos falar sobre o princípio da correspondência, que basicamente diz o seguinte: a purificação assume formas diversas devido às suas diferentes causas, e pela lei da concordância espiritual, haverá uma purificação diferente para cada ação cometida pelo ser humano. O ensinamento começa informando que a gente desceu à Terra para construir um mundo melhor, um mundo ideal, que é o plano de Deus. Quando a gente decide trabalhar para esse objetivo, a vida flui com mais leveza, alegria e saúde. Essa parte não está visível no texto, mas está subentendida ao longo do ensinamento. Mas mesmo quando a gente decide trabalhar para melhorar o mundo, existe uma coisa que limita nossa atuação que se chama a purificação do espírito e, consequentemente, do nosso corpo. A purificação ocorre quando certa quantidade de máculas se acumulam no espírito e, de acordo com a lei da concordância, há uma ação correspondente para eliminar tais impurezas.
Aí, ele cita alguns exemplos do princípio da correspondência espiritual. Quando as nuvens espirituais, máculas, são geradas por pecados pecuniários ou materiais como o roubo ou a apropriação indébita que causam prejuízos a terceiros, ou porque a pessoa leva um nível de vida superior aos próprios meios, essas nuvens são frequentemente dissolvidas por subsequentes prejuízos materiais. Se tomarmos outros exemplos, como os prejuízos decorrentes de incêndios, fraudes, falências comerciais, grandes despesas com doenças e outras dificuldades, veremos que estas também são expiações de máculas por faltas cometidas de ordem material ou pecuniária. Logo, os exemplos citados apontam para máculas geradas. Mas existem as máculas herdadas de ancestrais por conta de toxinas medicamentosas, e aí está o foco do ensinamento. Tais máculas a gente herda mesmo que não queiramos, mas no texto tem uma parte interessante que fala: Deus quer que a gente esteja saudável e trabalhando para essa obra divina, e por isso ele deseja que a gente se cure e não deveríamos nos preocupar com o assunto. Por que diz que não precisamos nos preocupar? Porque a doença é o método criado por Deus para fazer o trabalho de purificação de tais toxinas medicamentosas. Mas agora vem o paradoxo. Por desconhecimento dessa verdade, ingerimos mais remédios quando estamos doentes para nos curar e, sem saber, estamos gerando ainda mais doenças. Se conseguirmos entender e aceitar que essas toxinas precisam ser eliminadas pelo processo natural de purificação e somar a isso a sua sinceridade em doar de si para a concretização do plano divino, e, se a gente conseguir suportar a purificação com fé e sem vacilar, a vida fica mais leve. Em outro ensinamento, Okada afirma: embora as bênçãos de Deus possam recompensar as pessoas por sua devoção, primeiramente suas nuvens espirituais precisam ser dissipadas até certo nível. E mais, assim como um prato sujo deve ser limpo antes de ser usado, se as pessoas suportarem pacientemente o sofrimento, sentir-se-ão recompensadas muito além da expectativa. Senhores, pelo princípio da correspondência, a purificação das nuvens espirituais ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Outro ponto para o qual esse ensinamento chama a atenção é quanto ao nosso julgamento do que é bem ou o que é mal. Para isso, o texto fala do filho esbanjador da fortuna da família, onde, aos olhos dos antepassados, ele está protegendo a linhagem espiritual da família da extinção. Então percebemos que o que a gente chama de bem e mal nem sempre é tão simples de entender. Conclusão final: se alguém pode escapar do castigo das leis humanas, que são relativas, nunca escapará da lei divina, que é absoluta. Mensagem final: no fundo, o segredo está em entender que tudo o que acontece, o que a gente chama de bom ou ruim, tem um propósito. E se a gente conseguir ver isso com fé, gratidão e com calma, a vida fica mais leve. Se você não conhecia os escritos de Meishu Sama, mas se esse vídeo tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Agora, se você já conhecia, escreva nos comentários sua experiência ou o que entendeu desses trechos. Vamos fortalecer e expandir o canal para que essa mensagem alcance mais irmãos. Que a paz e a sabedoria estejam com todos nós. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir.